Olá pessoal, tudo bom? Professor Gerson aqui. Hoje a gente vai discutir as questões do professor Mendes, certo? Que ele discutiu com vocês o módulo 6, com o título de Nova Ordem Mundial. Então no vídeo passado eu discuti com vocês o módulo 5 do setor 171, com o título de Velha Ordem Mundial, e agora vamos discutir 5 questõezinhas sobre o módulo 6, com o título de Nova Ordem Mundial, beleza? Então setor 171, módulo 6, Nova Ordem Mundial, vamos lá. Gostaria que você pausasse esse vídeo e abrisse sua apostila na página 198 para a gente dissecar essas 5 questões aqui entre testes e questões abertas. Lembrando que eu já mencionei no vídeo passado, as questões abertas vou tentar dar um norte para vocês de como vocês deveriam responder essa questão, enquanto as questões testes eu vou estar analisando alternativa por alternativa. Beleza? Então a primeira questão que eu gostaria que vocês focassem aí na página 198 é a questão número 108, uma questão do Enem. Vamos lá. Leia o texto. O papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, alterou-se desde sua origem em 1949. A OTAN é uma aliança militar que se funda sobre um tratado de segurança coletiva, o qual, por sua vez, indica a criação de uma organização internacional com o objetivo de manter a democracia, a paz e a segurança de seus integrantes. No começo dos anos 90, em função dos conflitos nos Balcãs, a OTAN declarou que a instabilidade na Europa Central afetava diretamente a segurança de seus membros. Foi então iniciada a primeira operação militar fora do território dos países membros. Desde então, ela se expandiu sua área de interesse para a África, o Oriente Médio e a Ásia. Os objetivos dessa organização, então da OTAN, nos diferentes períodos descritos são, respectivamente, alternativa letra A, financiar a indústria bélica e garantir a atuação global. Não dá para falar que ela tem um papel de financiar uma indústria bélica, mas que ela possui exércitos para manter a paz, democracia, como falado no texto. Ela não tem um papel de financiar, de gastar realmente, ela tem um banco para financiar a indústria bélica. E isso não é correto de se afirmar. A letra B, conter a expansão socialista e realizar ataques preventivos. Essa é uma alternativa muito interessante, ela é a alternativa correta, porque como ele fala respectivamente, quando ela foi criada em 49, tinha total interesse de conter a expansão socialista, já que a gente estava pensando na velha ordem mundial. Tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial e se iniciado a Guerra Fria. Então, realmente, a Organização do Tratado Atlântico Norte era, entre aspas, a polícia detentora do sistema capitalista. Era contra o Pacto de Varsóvia, que era socialista. Então, em 49, realmente, conter a expansão socialista está correto. E nos dias de hoje, realizar ataques preventivos, principalmente evitando o terrorismo, certo? Então, respectivamente, em 49, conter o socialismo, nos dias de hoje, práticas terroristas. A alternativa letra B é a alternativa correta. Por que não pode ser as demais? Letra C, combater a ameaça soviética, beleza, e promover auxílio humanitário, aí já fica mais com a ONU e não com a OTAN, por isso incorreto. Letra D, minimizar a influência estadunidense? Claro que não, seria aumentar a influência estadunidense. Letra E, reconstruir o continente devastado? Também não, reconstrução fica mais em 49 com o Plano Marshall e não com a OTAN. A OTAN já seria mais esse viés militar, beleza? Então por isso a alternativa letra B é a alternativa correta. Depois eu gostaria que você virasse a folha na página 199, em que nós vamos responder 2 questões da página 199. A primeira questão é a 110, da UERJ, em que mostra um gráfico com os gastos dos Estados Unidos em relação a gastos militares. E seria isso mesmo? Deixa eu pensar aqui. Os dados presentes no gráfico abaixo podem ser interpretados considerando o contexto geopolítico. Nesse contexto, aponte o fator que explica a variação dos gastos norte-americanos, isso mesmo, com armas, durante a primeira metade da década de 90, e identifique o principal traço da política externa a partir desse país a partir de 2001. Então é o seguinte, você vai estar visualizando um gráfico que seriam os gastos americanos com a indústria bélica. Beleza? E se a gente for pensar esses 2 períodos que ele destaca, 1990, ali 90, 91, para 92, 93, começa a decair muito os gastos militares dos Estados Unidos. E depois, a partir de 2001, tu dá um salto gigantesco. Então, analisando esses 2 períodos, como assim caiu na década de 90 os gastos militares dos Estados Unidos e subiu muito grande em 2001? Quais são as causas disso? É isso que a questão está perguntando. Então vamos por partes. Em 1990, decaem os gastos militares norte-americanos por conta do fim da bipolaridade.
o fim da velha ordem mundial. Não temos mais um período Guerra Fria em que era baseado em uma corrida armamentista, uma corrida aeroespacial, altíssimos gastos na indústria bélica. Agora, com a derrocada da União Soviética, não tem por que os Estados Unidos continuar gastando tanto assim na sua indústria bélica. Portanto, com o fim da velha ordem mundial, com o fim da bipolaridade e o início da chamada multipolaridade, temos um decréscimo, certo? Uma diminuição dos gastos militares envolvendo os Estados Unidos da América. Já em 2001 é completamente diferente. A gente tem que pensar aqui na chamada guerra ao terror. Certo? Pós 11 de setembro, os Estados Unidos voltam a gastar muito com a indústria bélica para tentar praticar essa guerra ao terror, para tentar minar práticas terroristas no Oriente Médio, no Norte da África, certo? Então, 90 decréscimo dos gastos por conta de uma multipolaridade, fim da velha ordem, e um aumento dos gastos em 2001 por conta da guerra ao terror, por conta da contenção às práticas terroristas, principalmente por conta do 11 de setembro. Beleza? Questãozinha bem fácil aí. Depois já queria analisar a de baixo, que é a 111, da Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Com o fim da Guerra Fria, estabeleceu-se uma nova ordem mundial, que substituiu o conflito, entre aspas, leste-oeste, do sistema bipolar por uma nova divisão dos países do mundo. Então, peraí. O enunciado está afirmando que até então tinha uma divisão entre leste e oeste, que mostrava o mundo bipolarizado, dois polos, que era sustentado na velha ordem mundial. Beleza. Uma das formas de organização dessa nova ordem apresenta o mundo dividido agora entre países do norte, considerados desenvolvidos e ricos, e do sul, subdesenvolvidos pobres. Então, dois tipos de regionalização. Ele fala que antigamente o mundo era dividido entre leste e oeste, e que agora o mundo é muito mais pautado entre norte e sul. Entre os países que estão ao norte dessa linha que vocês estão visualizando no mapa, são países desenvolvidos e ricos, e ao sul, países subdesenvolvidos pobres. Beleza. Com base nas informações anteriores e em seus conhecimentos, é correto afirmar que, letra A, existe nos países do norte desenvolvidos uma distribuição equitativa entre as populações rural e urbana, sendo a sociedade de consumo altamente expressiva. Não dá para falar que realmente tem uma equidade, né, em relação à população rural e urbana, em relação à renda, em relação a práticas consumistas. Ainda assim, a população urbana supera na acumulação de riquezas a população rural, portanto incorreto. Letra B. A desigualdade entre algumas regiões é cada vez maior. A África subsaariana, por exemplo, está cada vez mais afastada da economia global, apesar de despertar interesse como região consumidora de investimento especulativo. Aí não. Realmente ela é bem subdesenvolvida, mas não é essa grande vitrine de capital especulativo, essa grande vitrine de mercado consumidor, já que a renda é muito baixa. Também não. Letra C é a alternativa correta, que fala o seguinte: o chamado conflito norte-sul é de natureza econômica. O enunciado falou isso. Ao norte desenvolvido, ao sul subdesenvolvido, rico e pobre. Enquanto a leste-oeste, já extinta, né, por conta do fim da velha ordem mundial, ela é de natureza geopolítica. Perfeito. Por conta que a diferença entre leste, oeste, ocidente e oriente, nesse período de Guerra Fria, era pautada nas duas diferentes ideologias em que os países do mundo seguiam, ou capitalista ou socialista. Então, perfeita alternativa à letra C. Atualmente, a divisão do mundo entre norte e sul, o critério é econômico, enquanto antigamente, na velha ordem, a divisão entre leste e oeste era de ordem ideológico, capitalista e socialista. A alternativa perfeita é a letra C. Beleza? Por que não as demais? Letra D. Governos de países em desenvolvimento com finalidade de aumentar a sua capacidade de negociação com os países do norte, nos organismos internacionais, têm buscado ampliar a cooperação sul-sul. Não tem tanta cooperação assim, né? Por mais que existem alguns blocos econômicos que tentam isso, como o Mercosul, ele cita aqui, tá lá, ó, através de instituições como a ALCA, o NAFTA. Primeiro que o NAFTA, né, é da América do Norte, então a América do Norte desejaram uma cooperação com o Sul, fica difícil a gente pensar nisso, e também a ALCA, que em nenhum momento pensava em integração do Sul, né? Era mais uma exploração dos países do Norte da América em relação ao Sul. Totalmente incorreta. Letra E. A demarcação Norte-Sul, apesar de ser de natureza essencialmente geopolítica e econômica, estabelece também uma divisão entre duas áreas ecológicas, temperado e tropical? Não, não é isso a divisão norte-sul. Não é por biomas, não é por climas, tá? É apenas a questão econômica de fato.
Então a alternativa correta é a letra C mesmo. Beleza? Por isso eu gostaria que você virasse a folha para mim na página 200. E a gente vai analisar a questão número 115, tá? ESPM de São Paulo. Em relação à crise político-territorial entre Ucrânia e Rússia, podemos afirmar, tem um mapinha da Rússia, certo? Vocês estão visualizando na questão 115 da página 200, em que tem 3 cores diferentes. A cor amarelo mais claro, menos de 20%, amarelo mais escuro, de 20% a 50%, e um laranja ali, 50% ou mais. E justamente essa parte laranja, 50% ou mais, é 2 áreas de muita concentração de russos dentro da Ucrânia. Assim como também a amarela mais escura. Tá? Essa porcentagem aqui seria a porcentagem de população russa dentro da Ucrânia, por mais que a legenda não está tão explicativa assim. Dentro da Ucrânia, a faixa leste do território, eu tenho uma grande concentração de russos, de descendentes de russos dentro do país. E por isso movimentos separatistas sempre aconteceram nessa parte do território da Ucrânia. Inclusive em 2014 a Ucrânia invade partes desse território desejando independência, desejando realizar plebiscitos para incentivar a população a votar a favor da anexação da Rússia ao território ucraniano. A Crimeia, por exemplo, que é essa parte bem ao sul do país, essa península ao sul do país da Ucrânia, foi anexada pela Rússia em 2014. Ela realizou um plebiscito e as eleições deu mais de 90% dos votos em que a população desejava anexar, desejava ser anexada pela Rússia, não queria mais fazer parte da Ucrânia. Certo? É um assunto de atualidades ainda esse assunto. E em relação a isso, analisamos alternativas. A letra A fala o seguinte: a Rússia é contrária à saída da Ucrânia da União Europeia. Aí que tá, esse é um dos assuntos que leva em consideração essa briga, essa disputa geopolítica entre Rússia e Ucrânia, é que dentro desses, o sistema econômico desses dois países, a gente tem a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Faz parte dessa comunidade tanto a Ucrânia quanto a Rússia. E nos últimos anos, a Ucrânia ela tentou se afastar um pouco dessa comunidade para tentar entrar na União Europeia. E é esse fato que fez com que a Rússia não aprovasse isso, porque o gás natural, o petróleo da Rússia ficaria mais caro, já que a Ucrânia estaria saindo do seu bloco econômico, da sua comunidade, e entrando na União Europeia. Então seria realmente péssimo para a Ucrânia. Mas a alternativa está incorreta, porque ele fala que a Rússia é contrária à saída da Ucrânia da União Europeia. A Ucrânia nem entrou na União Europeia ainda. Ela deseja entrar na União Europeia. E se realmente ela entrar, aí sim a Rússia não vai gostar dessa atitude. Tá? Então está errada a alternativa porque fala que a Rússia é contrária à saída da Ucrânia da União Europeia, sendo que ela nem entrou ainda. Ela apenas deseja isso. Beleza? Letra B. A porção ocidental da Ucrânia é majoritariamente russa. Não. Dá para ver pelas legendas que é menos de 20%. A parte de maior concentração não é a ocidental, e sim a oriental, a parte leste. Beleza? Letra C. A Rússia pretende instalar ogivas nucleares na Crimeia e a Ucrânia é contra? Não. Não é esse o interesse da Rússia. Tá? Letra D. A porção leste da Ucrânia é a área de atuação dos separatistas russos. Perfeito. Mostra aqui no mapa 50% ou mais de concentração de população descendentes de russos, que desejam sim independência. A letra D é a alternativa correta. Por que não pode ser a letra E também? As grandes jazidas de petróleo da parte ocidental da Ucrânia, onde reside a maior parte da população russa, é o fator de maior tensão. Não, tá? Não tem grandes jazidas assim de petróleo na parte ocidental, assim como não é a maioria da população russa na parte ocidental. Como dá para ver pelo mapa, apenas 20% da população. A parte de maior concentração de russos é a parte oriental, é a parte leste do território. Por isso a alternativa correta, então, realmente é a letra D de dado. Beleza? Vamos para a última questão, que é na página seguinte, a página 201, é que a questão número 118 da FUVEST é muito interessante também para falar sobre a questão da guerra ao terror, envolvimento dos Estados Unidos nessa geopolítica mundial atual. Tá? A questão da FUVEST, então, 118 da página 201, fala o seguinte: analise o mapa. Aí dá um mapa com o título Assistência Militar na década de 1980. E países destacados do norte da África e do Oriente Médio. Certo? Então, Síria, Jordânia, Egito, Sudão, Argélia, Marrocos, Mauritânia, Somália, Iêmen. Beleza. Aí tem um textinho, uma nota ali embaixo,
Nota, o tamanho das bandeiras é proporcional ao investimento militar recebido. Isso é um país de grande extensão territorial que recebe muitos investimentos militares aí. Tá. Duas questões então, letra A e letra B. A letra A pergunta o seguinte: por que Israel recebeu um grande volume de investimentos militares nos Estados Unidos nesse período? Década de 1980, está no título desse mapa. Em 1980, a gente tem uma grande escalada de conflitos árabes-israelenses dentro do Oriente Médio, próximo a Israel. E os Estados Unidos sempre, em todos os conflitos árabes-israelenses, apoiaram os israelenses nesse conflito. E ele pergunta, por que Israel recebeu então um grande investimento americano? Porque Israel é um grande parceiro estratégico dos Estados Unidos, geopolítico. Israel está ali no coração do Oriente Médio, onde tem muito interesse americano por petróleo, gás natural. A riqueza natural que essa região apresenta é muito grande para o interesse americano. Então os Estados Unidos ter um parceiro lá dentro, ter Israel como grande parceiro no coração dessa região, é importantíssimo para os Estados Unidos. Então por isso explica-se os Estados Unidos têm um grande interesse em proteger Israel, de ajudar Israel, de incentivar a produção da indústria bélica dentro de Israel, já que ele é um grande parceiro geopolítico estratégico. Beleza? A letra B pergunta o seguinte: aponte e explique uma característica atual das relações entre Estados Unidos e Israel. Atualmente, os Estados Unidos usam do argumento que Israel ajuda os Estados Unidos a combater o terrorismo, a atuar na guerra ao terror, certo? Então, atualmente, isso se resume à atuação antiterroristas, principalmente na região do Oriente Médio. E então se explica a relação cada vez mais próxima entre Israel e os Estados Unidos. Certo? Pessoal, acho que deu para vocês terem um norte das questões abertas muito boas, tá? Principalmente essa última da FUVEST, ela dá para pensar em atualidades, geografia, muito interessante vocês olharem com cuidado essas questões, beleza? A gente se vê no próximo vídeo então, um abraço!